Olá, meus amores! Que delícia estar aqui com vocês com este programa que eu sou tão apaixonada, um novo feminino, sempre trazendo convidadas maravilhosas. Hoje eu estou com uma pessoa aqui que eu conheci, ela, eu estou encantada. Estou com a Rafaela Ai, muito obrigada, Consani, amada. a doutora das emoções. Que mulher é essa? Seja muito, muito bem-vinda. Muito obrigada, maravilhosa é você. Estou honrada de estar aqui. Muito obrigada pelo convite e Prazer. agradeço essa receptividade que a gente já fica em alta frequência, né? Não, eu estou encantada. A gente teve os bastidores aqui. Falei, gente, vamos começar, porque eu quero saber a pergunta. Já vou começar aqui, porque eu Vamos estou tão lá. curiosa para te conhecer de verdade, porque esses primeiros minutos aqui, esse tempo que a gente está conversando, eu estou encantada. Muito obrigada. A tua energia é maravilhosa. Então, Obrigada. eu quero que você se apresente com a primeira pergunta que eu abro sempre este programa. Quem é você, Rafael? Rê, você faz a pergunta que sondou e que rodou e que roda a minha existência, a Uau! minha vida. Porque eu sempre, desde muito pequenininha, eu me lembro de perguntar quem eu era, o que eu estava fazendo aqui. E essa pergunta, ela é muito profunda. Às vezes a gente se apresenta com aquilo que a gente faz, É. né, com aquilo que nós fazemos naquele momento. Quem eu sou semelhança do Criador. A criatura aqui que tem voz, boca, ouvido e tudo para ser o Criador representado na Terra. E eu sei que isso é forte e pode Muito. até soar como uma prepotência, mas eu acho que nunca ninguém ensinou a gente que nós somos luz, força e poder e que nós temos todas as capacidades do mundo de ser o Criador aqui na Terra. Perfeito. Então, eu me considero uma mostradora de caminho que está em eterno aprendizado. Estou como Rafaela Consani, filha de Denair, de Vanderlei, mãe de Bernardo. Essa mulher de 43 anos, que é mentora, palestrante, que usa todas essas ferramentas para ajudar as pessoas a encontrar a força, o poder e a luz que há em nós. Que coisa mais linda! Uau! Agora eu quero entender um pouquinho essa história, porque é muita coisa. E eu Sim, sempre falo que quando a gente responde, né, todo esse caminho, tudo que você vem construindo, está construindo, teve um início. exato. E eu acho isso incrível para que as pessoas que estão assistindo a gente aqui, que a história da Rafaela possa inspirar a você a olhar para dentro de você e ter esse despertar. Por isso é tão maravilhoso conhecer. Todo mundo sabe das suas redes sociais, algumas pessoas, né, que te seguem, que te acompanham, mas como foi este início para você se tornar, para você estar hoje, né, nessa frequência, ajudando pessoas, levando multidões com uma missão, um propósito incrível? Eu quero conhecer um pouquinho da onde que veio essa vontade? Quem era esta menina, Rafaela, que provavelmente era muito curiosa? Eu tô doida para conhecer. Você pode compartilhar com a gente, meu amor? Com certeza, Rê. Muito obrigada pela pergunta, porque faz a gente voltar na nossa história, que é o que representa a gente, né, nesse aqui e agora. Então, falando um pouco da minha história, eu vim de pais que eram jovens, e todos os pais que eram jovens e não tinham. Hoje nós temos muitas informações, né? Eu Sim. acho que em matéria de educação, de autoconhecimento, é, ainda erramos muito, mas temos informações que nos ajudam muito nesse processo. Meus pais eram jovens, imaturos, acabaram de casar, a sociedade já meio que obrigava a ter filhos. Minha mãe engravidou de mim com 16 anos. Uau! Então você imagina crescer dentro dessa estrutura. Pais que brigavam muito, com muita escassez financeira, tinha muita imaturidade emocional. E eu vim nessa história, vim nessa trajetória. Eu não posso dizer que eu vim de uma família muito pobre, mas eu tive uma infância muito desafiadora e sim, passamos muita dificuldade financeira por conta da imaturidade do processo. Sim. E nessa situação, desde fome, de limitação, de
de necessidades mesmo, né? Uhum. De coisas materiais que a gente desejava. Então eu cresci em meio a muita turbulência, muita briga e a muita escassez financeira. Então hoje, essa Rafaela ensina as pessoas que nenhum problema define as suas vidas. Ai, já amei, Nenhum adoro. problema te define. É verdade. E eu me lembro que, pequenininha, né, 7 anos, no meio daquelas brigas que eram terríveis, eu pegava a minha irmã, que era menor, e o meu irmão, que era um bebê de colo ainda, e saía com eles pra rua para buscar ajuda, né, para tentar Sim. sanar. E eu não entendia muito bem aquele contexto, aquela história, porque para mim, eu olhava os meus pais como se eles tivessem a mesma idade que eu. Isso a gente sabe, né, dentro da psicologia e tal, porque eu estou sobrepondo uma autoridade. Mas naquele momento eu olhava aquelas duas pessoas que eram os meus pais, mas eu sentia a mesma insegurança de como se eles fossem os meus amigos e eles estivessem brigando ali. Então, para a criança, aquilo Pesado. é muito É pesado. muito pesado. É muito pesado. É uma transferência de lugar, né? É um lugar de Exato. filha onde você deveria ser protegida e você acabou protegendo os teus irmãos. Exato. Né, você precisou adultecer sem Muito. maturidade, né? Mas foi a história. Eu acho interessante a gente até trazer isso, porque não é sobre o que deveria ter sido, não, é sobre como foi lidar com esta realidade que foi assim, poderia ter sido diferente, mas o que você fez com essa Exato. história, né? Exatamente. Porque imagina, a gente sabe que isso gera muitas sequelas, né? Porque você estava num papel ali que você só era filha e você Exato. teve que assumir responsabilidades que não era. E queria ser a salvadora. Então tinha esse papel de salvadora que eu tive que ressignificar durante a minha trajetória de vida. Uhum. Mas um ponto interessante de toda essa história, como eu disse, além da parte emocional, né, que Sim. fragilizou, que me fez crescer, talvez adultecer antes, também tinha uma questão financeira ali, né, uma Sim. dificuldade financeira, uma limitação financeira, porque a maioria das brigas era por questões financeiras, não era por falta de amor. Eles se amavam muito, tanto que eles estão juntos, eles são parceiros Eles hoje. estão, eu ia te perguntar, estão juntos. Juntos! Como chama? Vanderlei e Denair. Beijo para vocês dois, meus amores. Coisa mais linda isso. Vocês conseguiram vencer tudo isso. Total. E são apaixonados, viu? Linda. Apaixonados ainda. Vivem com intensidade, ressignificaram muitas coisas. São exemplos. Olha que linda essa Verdadeiro. história. De novo, eram muito jovens naquela época. Exato. E tinha essa questão financeira. E eu digo o seguinte, eu já nasci com algum conhecimento, e eu acredito que todos nós tenhamos, tá? Que não era daqui. E eu olhava e dizia o seguinte, mas é só achar dinheiro. Era como se eu entendesse que o dinheiro, ele estava disponível em algum lugar. Mas eu tinha 7 anos. Nossa. Eu estava vivendo essa experiência. Então, quando eles brigavam, eu saía pra rua e eu achava dinheiro. Eu achava mesmo. Achava jogado, alguém perdia dinheiro e eu sempre voltava com dinheiro para casa. E eu chegava lá e falava, ó, parem de brigar, dá para comprar as coisas. Mas eu, como criança, eu queria uma boneca, eu queria alguma coisa com aquele dinheiro, porque eu entendia que essa abundância ela estava disponível de alguma forma. E isso foi o que acontece? Foi reforçado negativamente dentro do processo, porque ela pegava o dinheiro, achava legal aquilo, mas não dava muita ênfase para aquilo. Sim. E eu ia lá e buscava e achava dinheiro de novo toda vez que tinha briga. Então eu me lembro muitas passagens dessa e muito histórico desse acontecendo durante a minha infância. Mas o que reforçava? Quais eram as crenças? O programa que estava sendo rodado na minha mente? De limitação, que dinheiro trazia discussão, que a falta do dinheiro, a briga em relação ao dinheiro. Então toda essa programação ela estava sendo construída. E eu fui vivendo essa trajetória por muito tempo, até os meus 10 anos de idade, onde eu decidi assumir o negócio do meu pai. Meu pai tinha um açougue e ele deixava na mão de funcionário e eu falava, não, eu vou assumir isso.
E eu 10 com anos de 10 anos, eu idade. fico olhando pro meu filho hoje, eu falo, gente, como eu não tenho coragem de deixar o meu 10, olha, é incrível. 10 anos de idade. 10 anos de idade eu ficava no caixa do meu pai e meu pai ia pescar e eu ficava lá. E o funcionário, eu descobri com 10 anos que o funcionário do meu pai roubava meu pai. Eu tenho até uma marquinha aqui que mostra essa maturidade, porque ele me ameaçou. Ele falou: eu vou cortar o seu braço se você contar pro seu pai. E é óbvio que eu contei, eu era uma criança, né? Super desafiadora, eu desafiava as regras, eu queria desafiar o Sim, processo pela tua pela história. minha história, Você exatamente. precisou. Precisei viver isso. E com 13 anos eu decidi trabalhar fora. Então eu decidi que eu ia trabalhar fora. Por que isso, Rê? Por que eu tô contando tudo isso? Porque existia esse conhecimento dentro de mim. Eu vivia uma realidade que eu olhava para aquela realidade e eu falava: não é possível vir de uma família católica, né? Fazia o terço antes de dormir, que Deus quis isso para mim. Tem alguma coisa que não me contaram. Tem algum segredo que está adormecido, está escondido. Então eu queria sair daquilo que me machucava. Eu não entendia as brigas, eu não entendia a limitação financeira, eu não entendia a forma com que eles viviam. A gente morava em periferia, então era assim, eu olhava a casa da minha mãe e eu falava, eu não quero essa casa. Eu não conhecia outra realidade, mas eu olhava aquilo e eu não queria aquilo. Você repeliu. Eu repelia a história de escassez. E por muitas vezes eu me sentia culpada, porque eu falava, eles estão dando o melhor que eles têm. Mas era como se eu soubesse que aquilo não era o fim, que aquilo não era o destino, Incrível, que aquilo era uma escolha. E eu não queria escolher aquela realidade. incrível. Olha que interessante, porque ali você já começou esse desprendimento, né? De buscar o, o oposto daquilo, Exatamente. O oposto daquela realidade. daquela realidade. Daquela E realidade. mesmo sem ter a consciência, e olha, gente, vamos pensar aqui que isso é maravilhoso. Por quê? Porque a gente tem uma tendência de falar assim: ah, mas é que eu não tive oportunidade, a minha realidade é muito diferente. Talvez você escutou da sua mãe: olha, a gente nasceu pobre, isso é para quem pode, é para quem tem dinheiro. E o que, que ela está trazendo? Você está contando a tua história que não é assim, que não foi assim. E sem ter esse incentivo, foi sozinha. Foi, Perfeito. não é? Foi que eu estou imaginando que é essa coisa que a gente fala, da onde? É uma força maior. Uma força visceral. Você usou essa palavra mais É cedo. É uma isso. força visceral. Visceral, você sentia da onde? Não sei. Só sei que eu sinto e foi E eu vou buscar. buscar. Da onde eu não sei. Eu vou buscar. Era uma Isso sede, né? e isso é aplicável também para as pessoas, não é que Total. assim, que de repente estão se vitimizando com a sua história de fazer diferente. Total. Por isso que eu digo que nenhum problema nos define. Nenhum problema. Você construiu sua história até aqui, mas, nossa, mas perdi alguém, ou sou sem dinheiro. Porque eu vou contar um pouco da trajetória aqui. Pode ter certeza, esse lugar não é o fim, ele é o recomeço. Lindo, Ele é o recomeço. que lindo, que E é lindo. exatamente isso, porque toda a trajetória, minha mãe sempre falava: você nunca vai fazer faculdade, você precisa trabalhar. Porque nós somos os tipos de pessoas que não faz faculdade. Tanto que eu fui a primeira a me formar. Realmente, Também, na minha também. família, foi a Minha primeira. história também é assim. Ah, que Eu também lindo! Por isso comecei que a estamos trabalhar com aqui. 13 anos. Ah lá. É muito interessante. Eu também repeli. E eu fui taxada também da ovelhinha, né? As ovelhinhas que saem assim, deixei todo mundo no sul. Exato. E olha que interessante, esses dias uma seguidora, até vou fazer esse comentário aqui que eu acho que vale a pena. Ela falou assim: para você é fácil. Loira, bonita, rica, como se nós fôssemos Eu também escuto herdeiras. isso. Eu também escuto isso. Eu falo, gente, eu peguei tanto ônibus na minha vida. Preciso contar uma coisa. Semana passada, ó, Estela, você que mora na mesma rua da minha mãe, onde eu morei, você acredita que essa senhora, a vizinha da minha mãe, escreveu esses dias que eu falei que eu vim para São Paulo com 19 anos e que eu fui comissária de bordo. E eu coloquei uma foto dessa época. E ela escreveu no meu direct assim: Renata,
Não sei se você vai lembrar de mim, Estela, vizinha da tua mãe, mas eu lembro que você passava às 5 da manhã e eu escutava pelo barulho do teu salto e falava: Olha, a Renata tá passando tão cedo, você venceu. 5 Uau! horas da manhã é uma rua de paralelepípedo num bairro muito simples da cidade de São Leopoldo. E eu respondi ela e falei: Uau, você me fez voltar a esta época, entende? Então, assim, essa é a verdade. Essa é a minha verdade, não o que muitas pessoas falam, que é fácil falar, Exato, né? Então, perfeito. assim, é incrível isso. A gente sabe o tanto que a gente correu, lutou, se aventurou, teve que enfrentar, porque foram muitos enfrentamentos. Eu Total. tive, eu imagino que tu também. Total. E olhar para essa história, né? Entender esse percurso, essa É, jornada, que tudo existe um percurso, existe uma jornada. exato. E ter orgulho dessa É jornada. Foi verdade. fácil? Não. É É, fácil? Não não. é. Só que também não é fácil estar na limitação que muitas pessoas se encontram, se colocam em si e decide permanecer. É Porque verdade. hoje eu tenho certeza, e eu falo com muita propriedade, é uma decisão ficar na limitação. Porque nós temos todos os recursos e todas as capacidades para sair deste lugar que nós estamos. Só tem que ter uma decisão. E honrar a nossa história, quando eu falo do meu pai, falo da minha mãe, apresento, eu honro isso, porque eu tenho muita força do meu pai. O dom da minha comunicação veio do meu pai, da forma de negociação, de se comunicar. Eu desenvolvo empresas, eu faço estratégia em empresa também. Eu pego empresa que está quebrando, hoje, tá? Hoje, essa Rafaela de hoje, né? Olha que E incrível. faço virada de chaves em empresa. E eu falo que isso veio do dom do meu pai. Eu não aprendi nenhuma faculdade. Foi a faculdade da vida, de ver ele, como ele montava os negócios, como ele negociava, que fez com que eu estivesse aqui. E a minha mãe, essa mulher forte que sempre liderou, que tinha um masculino forte, tem ainda um Tem. masculino extremamente forte, que sempre levou as coisas nas costas. Então a gente pega todo essa bagagem, a gente começa a se moldar, tirando aquilo que não é bom, que foram as Ai, crenças, né? gente, isso que você está trazendo é incrível. A gente precisa fazer um laço, É, né? Por quê? Não tem como. A gente veio de uma forma, eu sempre falo, o DNA tá ali, as características e tal. Então, quando você estiver julgando alguém na tua casa, "Ai, fulano é assim, é igual, puxa. Tudo bem, a gente traz essa característica. O que que cabe a nós? E me corrija se eu estiver errada, doutora maravilhosa, tá? Cabe a nós, adultos, olharmos para isso e pegar o que é bom. Pega a característica boa que ela está contando agora da mãe dela, do pai dela, e aquilo que não é bacana, porque nós temos o nosso lado luz e sombra. Todos nós temos. E o que não for bom, cabe a você mudar. Se tem um cérebro aqui com a plasticidade que tem, que a gente mudar esses pensamentos, mudar esse teu comportamento, cabe a você filtrar, porque esse é o processo evolutivo. Tô errada, doutora? eu acho que eu sempre digo que nós temos você está corretíssima. Nós temos uma obrigação nessa vida que nós deveríamos levar. Nós temos que ser melhores que os nossos pais, porque eles já foram tudo que Tudo que eles nós, puderam ser, tudo que com os eles puderam recursos que ser, tinham, né? e eles já nos deram tudo que é necessário para que a gente seja melhor. Você quer dar orgulho pro seu pai ou honrar a vida que ele te deu, seu pai e sua mãe? Seja melhor. Seja melhor. Não use as muletas de nasci nessa família, tive isso na infância, sofri esse abuso, sofri essa dor. Seja melhor. Perfeito. Você pode aprender a ser melhor. É o que você trouxe agora, Rê. Tudo que você trouxe. Então, nós temos essa obrigação. E temos essa obrigação porque a próxima geração, ou ela vai pagar por isso, ou ela vai se beneficiar por isso. Se nós não rompermos as bolhas, aquelas bolhas de sofrimentos que passamos em nossa realidade, quem vai ter que romper vai ser os nossos filhos, as próximas gerações. Isso é muito forte. Isso é pesado E isso demais. movimentou a minha vida e movimenta a minha vida até hoje. Porque eu vou romper todas as bolhas que eu for Olha, me arrepio capaz inteira, adoro. para que o Bernardo não passe por isso. É isso, é lindo tudo isso.
É lindo porque é uma responsabilidade. E você que está assistindo a gente, que se é mãe, você sabe o que a gente está sentindo e como a gente vê, né, nos nossos filhos, a gente se vê nos nossos filhos. Exato. E como dói quando eu vejo na Aninha e no João coisas que são fragmentos da minha história que eu vejo neles e que eu passei de forma inconsciente por amar demais, por não ter tido a experiência, por ter sido uma Renata de uma versão passada, porque todos os dias nós estamos mudando. Então, minha filha tem 21 anos, imagina se eu sou a mesma Renata quando eu tive a minha. Não! Quantos erros que eu cometi no papel de mãe, experienciando, vivenciando a maternidade ali, todas as minhas inseguranças de uma mulher buscando, querendo ser amada, tá tudo ali, eu passei. Exato, é a sua história. Eu passei, os nossos pais também passaram. Exato. Então não é sobre a vítima, o vilão, não, é sobre abraçar a tua história, acolher a tua história, ressignificar ela e ultrapassar. E não se acomodar nesta história, neste resultado. É só um momento. Vou te perguntar aqui uma coisa que eu já até imagino a tua resposta. Mas como mentora, como essa mulher aí que está nessa liderança, que tem esse chamado, que tem essa missão. E estou te falando porque para mim me incomoda, dói tanto em mim quando você vê alguém que está preso. Porque eu imagino, sabe um polvo com os tentáculos assim? Às vezes eu olho para algumas pessoas e eu fico triste de ver, dá vontade de cortar todos esses tentáculos aqui. Às vezes a pessoa não é que não teve oportunidade, mas ela está presa, ainda não é o momento dela. E eu sempre falo que se eu tivesse um superpoder, eu queria libertar todo mundo dessas amarras. Mas a gente não tem este superpoder, porque é o momento. Como que você vê isso? Eu quero muito te ouvir. Porque a gente fala assim, nossa, ai, essa pessoa precisa disso. Se não dá aquela costeirinha. Talvez eu vá te decepcionar nessa história. Eu quero ouvir você. Você é especialista nisso. Mas olha que interessante, isso é um ímpeto de salvador, né? Sim. Quando nós transcendemos histórias em nós queremos mostrar para todo mundo que existe um caminho. Exato. E esse é nosso papel. E nós vamos fazer isso. Mas ninguém muda ninguém. Exato. Ninguém muda ninguém. Eu só mudo pelo amor. Poucas pessoas mudam. Pela dor. Verdade. Eu estou acostumada com a dor. A gente sofre desde pequeno, então a gente não muda muito. Pelo cansaço ou pelo remorso. Existe um momento da nossa vida que algo vai ser tão marcante que vai fazer eu sair daquele lugar. E este momento precisa ter um desconforto gigantesco. E o que eu queria dar de dicas para todos que estão assistindo aqui agora? Não espere a vida te chacoalhar. Porque muitas vezes a gente muda só quando tem a partida de um ente querido ou de alguém que a gente ama muito. É triste isso. Exato, tem a separação daquela pessoa que você projetou uma vida toda. Verdade. Ou uma doença física no seu corpo que te traz o alerta para, opa, precisa parar tudo e você precisa ressignificar a sua vida. Então, podemos mudar pelo amor? Claro que podemos. Pela tomada de consciência através desse podcast? Podemos. Mas é individual esse processo. O que nós podemos ser? O espelho. Somos um espelho. Através das nossas ações, a gente reflete o que tem de bom no outro. Incrível. Ai, que mulher de luz é essa, meu Deus do céu! Coisa é a vida, Rê, que vai ensinando isso pra gente. É lindo isso. É lindo isso. É maravilhoso isso. Né? Que a nossa voz possa ecoar na pessoa certa. Eu sempre falo. É isso. E refletir como um espelho, né? Imagina. Eu sempre falo assim, a gente fala, nossa, a gente quer, hoje em dia, o que a gente vê, todo mundo quer like, todo mundo quer falar. Não, que as pessoas certas possam. Exato, chegar. Né? Um vídeo viralizar, a gente é maravilhoso mas não para o ego,
mas que tenham ali pessoas que depois que a gente vê isso, né? Eu Total. adoro quando eu falo, gente, essa pessoa, Renata, você mudou a minha vida. Eu falo, não sou, a gente não tem esse superpoder. Mas a nossa história, contar essa história, estar aqui, porque tem ônus e bônus, Sim, não tem a é? vulnerabilidade da E a gente história, também tem gente que não agrada a todo mundo, tem sim, os, né, as pessoas que não os concordam, discordam, haters, os haters da vida, tá tudo bem. sim, Mas como é importante você ouvir um depoimento assim de alguém que fala, nossa, ouvindo você, eu pude olhar para minha história, você exato, despertou isso em mim. exato, Isso é muito lindo. exatamente. Isso é maravilhoso. E aí, bom, daí vamos lá, a gente parou na parte em que você assumiu o açougue, e aí o teu lado empresária, visionária, Com 10 aninhos, com né? 10 anos já foi. E aí só foi evoluir, foi crescendo. Exato, fui só crescendo, eu quis sair, né, daquela realidade, Uhum, fui, e eu decidi que eu tinha uma proposta, minha mãe trabalhava em um salão de cabeleireiro, que eu acho que você vai conhecer, chamava do Jacques Janine, sim. e eu falei, eu quero trabalhar lá. Mas eu já estava com 15 anos, eu tinha trabalhado já, fui babá, eu limpei casa, fazia de tudo, porque eu queria ter minhas coisinhas, comprar Sim. minhas coisas, ter o meu próprio dinheiro. Fui trabalhar em loja, fui vender, fazer coisas que a gente, Sim. sabe, com 13 anos registrou minha carteira. E aí eu falei, nossa, eu quero trabalhar nesse salão. E tinha uma oportunidade em Guarulhos, em São Paulo, aqui em São Paulo. E eu morava em Campinas. Eu decidi largar a escola, sem contar para os meus pais. Eu decidi largar a escola e decidi ir. Eu conversei com um casal de amigos. A minha mãe estava, né? Ela que me colocou lá e estava nesse processo, mas não tomar essa decisão de abandonar a escola, de abandonar os estudos para ir trabalhar. Conclusão, fui. Fui morar inicialmente com uma pessoa, não deu certo, ela foi mandada embora do local. E aí eu fui morar com um casal de amigos maravilhosos, que na época eram homossexuais casados, incríveis, que me acolheram, parecia que eu era filha deles lá naquele Lindo. momento. E eu pude viver essa trajetória. Por que eu tô contando essa parte? Essa parte foi um divisor de águas na minha história. Eu fui a primeira menina, que era uma menina com 15 Sim. anos, a ser colorometrista no salão. Eu tinha uma agenda só minha. Eu comecei a ganhar como os cabeleireiros ganhavam. Então, naquela época, eu já cheguei a faturar 3 até 5 mil reais. Então, você imagina uma menina que veio de uma 15 história, anos. 15 anos. Eu comecei a comprar bota, roupa e ir para um movimento assim que para mim era incrível. Eu trabalhava muito, assim, muito mesmo. Mas eu comecei a ganhar dinheiro que eu nunca tinha visto na vida. E o que eu quero trazer? De novo, uma Você já estava cocriando. total e não sabia, não tinha esse conhecimento. Você Porque eu já cocriei algo estava. que não existia. Sim. Até então, não existia. E o dinheiro, o ganho que entrava, nessa prosperidade que já tinha, ela foi de uma forma inusitada também. Tanto que eu não sabia o que fazer com aquele dinheiro. Não tinha orientação financeira nenhuma, né? Eu queria comprar coisas, eu queria viajar, Parar de passar parar vontade, de não é? passar vontade, ter várias calças, né? É. Esse tipo de coisa que a gente faz. Mas já era um processo de cocriação. Eu vou encurtar um pouco esse tempo, porque foi um tempo que eu passei muito tempo no salão, me destaquei muito ali. Foi feliz? Fui feliz, mas eu não entendi o que estava acontecendo. E eu fui. E o que aconteceu nesse processo? Dentro dessa trajetória, fui fazer faculdade, né? Tinha dinheiro, Você ia fazer retomou. faculdade. Fui fazer faculdade, mas eu fui fazer faculdade de relações públicas. Eu sempre quis fazer psicologia, eu sempre quis ajudar as pessoas. Uma das coisas que fez com que eu também me destacasse muito era o quanto eu ouvia pessoas. Eu sempre ouvi muito as pessoas. Eu ouvia as dores dela. Eu sempre trabalhei no lado emocional de cada pessoa. Eu sabia que a pessoa estava indo ali porque ela queria estar bonita, mas o pano de fundo daquela A busca beleza, era. a busca era outra. Então eu ouvia as pessoas e isso me fez ter a minha agenda lotada. Porque as pessoas iam ali para também, e de certa forma, aliviar aquilo que ela sentia.
E O trazer salão mais. é isso. É No isso, salão a né? gente... E trazer mais alegria, mais clareza para aquilo que elas estavam vivendo. Então, isso também contribuiu muito. Eu já tinha esse ímpeto, eu quero fazer psicologia, eu quero ajudar pessoas, eu quero servir pessoas. Eu tinha isso. A minha mãe falava: se você fizer psicologia, você vai morrer de fome. Ninguém vai no psicólogo. E não ia mesmo, né? Naquela época, em 2007, muito preconceito. muito preconceito ainda. Só quem estava doente, que procurava um psicólogo, tinha muita falta de interpretação de texto até Não, na própria profissão. É interessante porque eu também, quando eu fiz a faculdade de psicologia, eu nunca tinha passado. Não tinha condição de passar, eu não tinha. Eu fui fazer, cursando psicologia, que eu fui passar pelos meus processos terapêuticos. Exato. Você também, porque não tinha condição. Imagina, a gente nem sabia para onde que ia, se era convênio médico, se era não tinha essa clareza da informação, não tinha os acessos que nós temos hoje. Mas você já tinha a escuta afiada, o treino da escuta. Exato. E a leitura, que isso é muito importante, porque tem que gostar do ser humano para poder ouvir. E ouvir, gente, ouvir sem julgar, porque a gente julga. No primeiro momento a gente sempre julga, mas eu tenho certeza que ela vai falar, porque também isso aconteceu comigo, é olhar de forma curiosa para aquele indivíduo que está trazendo a dor e fazer uma pergunta para você mesmo. Se essa pessoa está falando sobre isso, o que levou ela? O que dentro da história dela está fazendo ela ter esse comportamento? Então, imagina num salão, muitas manicures falam isso, eu sou psicóloga, porque elas estão, né? Só que talvez elas, com todo o carinho ali, respeito a todas maravilhosas que acabam acolhendo, às vezes a pessoa só não tem a ferramenta certa para falar para a pessoa que está ali contando a sua dor. Exato. Porque não é? O curioso é sempre olhar para a pessoa e falar assim, se ela está sofrendo desse jeito, se ela é submissa, se ela está num relacionamento abusivo e não conseguiu se separar, não julgue essa pessoa. Tem uma dor ali, tem um motivo ali, porque ninguém em sã consciência quer sofrer, não é? Totalmente. E daí quando você ouvia, então essas histórias te levou e falou, não, eu preciso. E olha que interessante, é lindo de novo voltando para nossa história, né, que a gente está falando da história da nossa vida. Por que eu era essa adolescente que ouvia pessoas? Ué, e a minha história com os meus pais? Quantas dores tiveram ali? Quanto que eu tive que acolher? Sim. Quanto que eu ouvi minha mãe falando do meu pai trazendo as dores dele, acolher os meus irmãos? Tudo isso me preparou para a vida. Olha que bonito. Eu tive o pai certo, a mãe certa. Eu escolhi isso. Tudo perfeito. Eles me treinaram. Me treinaram através da dor? Me treinaram. Mas é o treinamento que eu precisava, porque senão não estaria aqui hoje. Eu não poderia movimentar mulheres, empresas, negócios, pessoas, se eu não tivesse esse treinamento. Gente, tô toda arrepiada, mas tem que falar uma coisa. Esse ser humano, essa mulher maravilhosa aqui que vocês estão conhecendo, se a gente parar para olhar, ela tinha tudo para fazer tudo ao contrário, para ser rebelde, para ter ido por um caminho totalmente, sabe, o oposto do que ela fez com a história dela. Tudo. Então, de novo, o convite para você. Se você está sofrendo algo, se a tua vida não está bacana, faça você. Quando a gente cresce, é você que tem que resgatar, é você que tem que olhar para essa história, para ressignificar essa história e fazer como ela está contando lindamente aqui. Sou grata a tudo, na dor, nesse... Gente, foi uma guerra que você enfrentou ali, sendo criança, mas olhando com esse lado, para o lado positivo, que nós temos pelo menos 2 caminhos. É sobre escolha. Exatamente. E eu tive todos os caminhos. Tudo para ir para o lado errado. Para ter ido para o lado da prostituição, das drogas, para estar numa Cracolândia. Sim. Eu tive, inclusive, eu convivi, a minha ambiência, né? Por morar em uma periferia, Exato. A minha ambiência era essa. Todos os meus amigos, os que estão vivos, porque a maioria não estão vivos, tá? Mas todos os meus amigos usavam drogas.
E eu ficava ali. Eu nunca coloquei na minha boca. Eu já tinha um entendimento, porque eu falava, não é para aí que eu quero ir. Eu já tinha essa maturidade. Então não era ali que eu sanava as minhas dores. Era como se eu entendesse que eu tinha que passar por aquilo, Que coisa linda. por tudo aquilo. E hoje, quando eu olho essa história, porque eu já revisitei, a Sim. maioria morreu, alguns foram presos, algumas pessoas estão trabalhando em lugares assim Sim. que ganham. E eu olho, e eram pessoas que estavam em famílias melhores que a minha, em famílias mais estruturadas até que a minha. E por isso esse meu ímpeto, essa minha vontade de acordar pessoas, ajudar as pessoas a despertarem para o seu poder, para a sua força, para a sua luz, de que nenhum problema te define, que o impossível nunca existiu e nunca vai existir. Depende da nossa decisão. E é uma decisão. O como nem sempre é com a gente. Isso é muito importante. Vamos lá, repete que eu quero virar mantra aqui, como é que é? O como, para o impossível nunca existir, o como nem sempre é importante. Porque no momento que eu decido, então está escutando o nosso podcast, tomando consciência, tá lá no fundo do poço, se vitimizando, e aí falou, nossa, preciso mudar minha história. Só que se eu olhar a minha história agora, nesse momento, eu não vou achar um como sair dali. Por que eu não vou achar um como? Porque foi com a mente do passado que eu construí essa realidade. Os resultados não são bons. Por que não são bons? Porque se eu estou no fundo do poço, Você está naquela ambiência. naquela ambiência, está um caos. Eu não tenho como sair dali. Nossa, amei isso. Então, gente, olha só, vamos recapitulando essa aula aqui, tá? Porque é bacana e eu preciso aprender essa frequência, porque isso tudo é frequência, eu quero já adentrar neste universo Perfeito. quântico, de realidade. E o mais incrível, que talvez seja uma dificuldade minha e de tantas outras pessoas, é sobre sentir, gente. E a gente quer, às vezes, aquela coisa, o como, nos processos. Vai aqui, vira à direita, depois à esquerda, e na esquina você faz isso. E olha o que você está trazendo. Tá na situação, tá no caos. Decida sair. Só É o que isso. você Primeira tem que tomar. coisa. Primeira coisa. Você quer continuar aí? Não, não quero, tá doendo demais. Então tá bom, decida. Não tenho recurso? Não tenho recurso, mas como é que eu vou sair? Que a próxima pergunta é essa. Como que eu saio? O que eu preciso fazer? Exato. O primeiro processo é a tomada de consciência. Perfeito. Tomou a consciência, eu quero sair dali. Quando você fala assim, o como, mas só dá para ir aqui ou aqui, só dá para fazer isso. Você está limitando a criação em você. O universo é feito de infinitas possibilidades. Tudo que nós queremos nesta vida já existe. Se eu quero um novo relacionamento, ele não vai nascer ainda. Já está vivo em algum lugar. Só não está aqui comigo ainda. Perfeito. Se eu quero dinheiro, esse dinheiro só não está na minha conta, mas ele já existe no universo. As pessoas que fazem esse dinheiro, as empresas que têm esse dinheiro, tudo isso já existe. E por que não está comigo ainda? Porque você não está ainda nessa frequência. Você não se colocou nesse lugar. Você não trilhou esse caminho. Então, o como não é com você. O que é comigo, então? É eu mudar o meu padrão de frequência vibracional. O pensamento. Tudo começa lá. Então, como que essa mecânica funciona? Para todo mundo. Já dizia René Descartes, né? Penso, logo existo. Tudo nesta realidade começou através de um pensamento, que for do pensamento do Criador. Tudo. Esse copo de água, alguém teve que pensar nele. Esse microfone, alguém pensou um dia. Ele virou uma ideia, que virou uma ação e que hoje está aqui na matéria. Tudo foi pensado, tudo começa no seu pensamento. A destruição da sua vida começou ali. A falta de crença, a falta de motivação, as crenças que embasaram a tua realidade, a descrença em relação a você, ao seu poder, à sua capacidade, tá ali nos seus pensamentos. Então eu preciso sim neuroreprogramar
aquilo que eu penso, principalmente em relação a mim mesmo. E em relação à vida. Porque se eu assisto um podcast desse e consigo entender que existem infinitas possibilidades, elas só não estão comigo ainda, como é que eu posso Como que acreditar, isso vai ecoar dentro de ecoar, ti, não é? entende? Tem que. Ah, O que você mas eu não sente vejo por um isso? caminho, eu não vejo. Não é problema seu, o problema seu é cuidar do que você Escuta que eu tô aprendendo pensa. também estou aprendendo. Vocês estão aprendendo também? Lucas, Marcelo. Aqui, ó, professora nossa aqui. Porque isso não é problema seu. Se você ficar olhando como, não vai sair deste lugar. Porque racionalmente você nunca teve um caminho para ir além dessa sua realidade. Porque se você o tivesse, você Já não teria estaria feito. aqui. Exato. Não estaria aqui, não estaria construindo o caos, o sofrimento, a traição, a falta de dinheiro. Se você tivesse isso, você já teria construído. Agora, existe um poder, um conhecimento que está dentro de cada um de nós, onde tudo é formado e de tudo é criado. Então, a mecânica é o que eu penso, mas não só o que eu penso. É o que você acabou de falar, Rê. É sobre o que eu sinto. O que eu sinto faz com que libere químicas no meu organismo, que vai fazer com que eu sinta bem-estar ou que eu me sinta em depressão, triste, desmotivado, sem energia. São químicas, é na nossa realidade aqui. Mas tudo isso começa no que eu penso. O que eu penso, meu cérebro processa, meu corpo biológico deposita químicas no meu corpo. Tudo isso vem também daquilo que eu sinto. E o que eu sinto, que muitas vezes eu ignoro, é 5.000 vezes mais potente do que o que eu penso. Uau! Aí você fica toda contaminada ali, você fica imersa naquilo, tá tudo vibrando. Exato. O Agora, teu olha que é medo, interessante. a tua falta, tá tudo ali. Tá tudo ali. Por que eu não mudo a minha realidade? Porque o que eu sinto é terrível. Eu posso pensar em riqueza, mas eu sinto escassez. A hora que eu olho, Medo de que medo do falte. que falte, medo do futuro, falta de segurança. Então, tudo isso está drenando a tua energia, que é a coisa mais importante que você tem na sua realidade. E se eu continuar olhando para essa realidade, focando nessa realidade, eu vou criar mais disso. Então, em um momento da nossa vida, a gente precisa parar de olhar para a nossa realidade. Ah, mas eu vou viver alienado? Já era a pergunta que estava aqui. Gente, estou aqui coçando para perguntar. Tá bom, doutora maravilhosa? Quando você falou assim, tá bom, então não tenho aqui o recurso, não depende de mim. Aí eu pensei, se alguém estiver pensando, então quer dizer, doutora, que eu tenho que ficar de braço cruzado e não tenho que fazer nada? Aí a próxima pergunta, tá, qual é a minha parte nisso? Boa, excelente Qual é a pergunta. minha parte nisso, doutora? Neuroreprogramar o Neuro. seu programa interno. Todo o seu programa, toda a sua formatação, ela foi reprogramada para você chegar neste, ela foi programada para você chegar neste resultado. Se eu quero mudar o resultado, eu preciso neuroreprogramar tudo aquilo que eu compreendo que hoje me faz sofrer. Seja em relação ao dinheiro, em relação aos relacionamentos, em relação à minha autoimagem. Perfeito. Eu preciso começar a rodar um novo programa. Então eu tenho que sim, momentaneamente, parar de olhar para aquela realidade. Porque se eu ficar olhando para aquela realidade, eu vou reforçar mais disso. Todos os dias a gente acorda com um quadro em branco. E esse quadro ele só pode ser pintado, é uma analogia, no momento presente. Só que olha que interessante que eu vou trazer aqui agora. A minha mente, ela não dorme. E todos os dias ela acorda para criar. É como um pintor. Ela precisa pintar uma tela, ela precisa criar algo. A minha mente acorda todos os dias para isso. Só que eu não tenho um sonho, não tenho um projeto, não tenho uma perspectiva de futuro, eu não tenho uma idealização. Onde a minha mente vai criar? Porque ela vai criar. No caos do passado. Ou em histórias de terror, porque é baseado no que eu tenho de programação sobre o futuro.
A minha tela vai ser uma tela escura, porque a minha mente vai criar. E você pode parar agora e analisar. Aquele problema que era pequenininho, ele se torna gigantesco. Aquele monstro que nem era tão monstro assim, ele se torna terrível. Porque a tua mente é criativa. Ela está criando, você não trouxe elementos novos para que ela possa criar na potência que ela tem. Então, por que eu preciso parar de olhar para minha realidade? Porque minha realidade não tá legal. E se eu ficar criando ali, eu vou criar elemento mais daquilo. Porque a minha mente nasceu para criar. Então, eu preciso fazer o trabalho de neuroreprogramar, sim, mas eu preciso construir elementos de perspectiva, sonhos, objetivos, propósitos para o meu futuro. Então eu preciso desejar um novo corpo, eu preciso sim ter um sonho, mesmo que pareça inalcançável. Mesmo que pareça inalcançável. Porque para você é inalcançável, para o Criador não tem finitude, não tem impossibilidade. Tudo é possível. Amada, isso é, gente, dá uma coisa assim, eu amo ouvir isso. É novo. Não é novo. Vamos lá. E talvez para vocês também, que eu escuto sobre isso, mas é um despertar e sempre é interno. Eu também estou numa fase da minha vida que isso hoje, para mim, está entrando de forma diferente, que me leva para um lugar de falar a pergunta que eu vou te fazer agora. Que momento da tua vida você sentiu isso e falou assim: sabe aquela coisa? O Papai Noel não existe. Que você falou, isso aqui é uma taça. Que você falou, gente, é isso. Qual foi o momento que você falou, o pote de ouro tá aqui, tá aqui, ele existe. Eu acho que é muito... Teve uma virada, algum momento da tua vida que você falou assim, eu entendi. Eu entendi, ficou claro. Não teve mais sombra. Porque para mim tem ainda, eu falei, mas será? Porque a gente escuta muito da cocriação. Aí você pensa, ai, será que então, doutora, tem que ficar repetindo, igual o Ho'oponopono? É muita coisa, gente, é muito, muito assunto, né? Sim. Não, ela tá falando reprogramar este cérebro, uma neuroreprogramação. Calma que não é ficar, porque eu já vi também que tem gente que só repete, 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 e nada acontece. Nada acontece. Porque então é um processo, precisa de um especialista que estudou, por isso a minha pergunta. Que momento que aconteceu na tua vida que você falou assim, pronto, tirou esse véu que é o meio que talvez seja das pessoas que estão assistindo a gente. Então lembra que eu trouxe aqui na história que, de certa forma, as coisas aconteciam magicamente na minha vida, mas eu não tinha nenhum conhecimento científico do que era realmente isso. E se é que existia um conhecimento científico. Sim. Porque eu era completamente leiga e ignorante a qualquer assunto. Então, as coisas aconteciam. Nessa época que eu trabalhei no salão, eu comecei a namorar uma pessoa muito famosa. Eu não vou falar o nome, porque vocês conhecem, eu não gostaria de trazer isso agora, até pelo desdobramento. Mas comecei a namorar uma pessoa muito famosa. E a mãe desta pessoa era assessor de imprensa, só que só trabalhava com os famosos. Então a casa dessa pessoa vivia cheio de artistas, de celebridades. Então você imagina, a menina que veio lá da periferia, que hoje ganhava muito bem, e que começa a namorar o famoso, e começa a ver aqueles ídolos que via na TV, ali ao vivo, e frequentar, e viver aquele glamour, e passear de lancha em festas. E chegou um momento da história que eu comecei a conhecer a realidade das pessoas. E eu vi uma realidade muito ruim. Pessoas se drogando absurdamente, pessoas em sofrimento, em traição, pessoas traindo, pessoas enganando, pessoas que eu admirava. Os meus ídolos, que estavam lá na TV, que estavam lá comigo, vivendo aquele ambiente. Chegou uma fase da minha história, primeiro eu trabalhava muito, e eu estava em processo de burnout, nem sabia naquela época nem abordado isso. Então, trabalhava e estudava absurdamente, ainda malhava. Eu sempre gostei de malhar, que eu tirei isso, não sei de onde, mas eu acordava às 5 horas da manhã para ir malhar, porque era o único horário que eu tinha. E eu chegava mais de 11h30 da noite na minha casa. Então,
Imagina, tratando emocionalmente pessoas sem diploma, Sem ter as ferramentas. sem diploma, sem saber realmente o que eu estava fazendo, absorvendo muita coisa. Aprendendo, foi uma escola Por pra uma ti, foi uma escola escola, maravilhosa. total. Vivendo esse mundo muito disruptivo, né? Enxergando toda essa realidade. Então, passei de uma menina que não tinha recurso financeiro para viver uma vida de glamour, onde eu tinha tudo. Chegou um momento que eu falei assim, eu não quero essa vida, conscientemente, na minha cabeça. Essa é a vida. Essa é a vida. A vida da pobreza é essa, a vida da riqueza é essa. Eu não quero essa vida. E eu comecei a estudar como tirar a minha vida. Por que eu comecei a estudar? Porque eu não queria chamar atenção nem dar trabalho para os meus pais. Então eu comecei a estudar como tirar a minha vida. Porque eu não gostei daquela vida rica. Que eu entendia Como naquele tirar? momento. Como assim? Como me matar. Jura? Sim, essa é a parte da minha história da virada de chave. Eu fui estudar como tirar a minha própria vida. E eu fiz. Então eu tomei, eu não vou falar aqui até porque não Sim. pode, né? Mas eu fiz um processo que em 5 minutos eu estaria morta. E não deu certo, tô aqui. Que Porque o Criador maravilha! quis. Porque, olha, e arrepia. Porque o Criador, eu tinha uma missão muito maior Olha isso como arrepia. Sim. E eu fiz, e uma amiga minha passou mal no trabalho e decidiu ir em casa naquele momento com outro amigo, e eles chegaram bem no momento em que por segundos eu não estaria mais aqui. E naquele momento eu decidi largar tudo. O relacionamento, eu decidi largar o trabalho que me dava aquele... E estava terminando relações públicas, falei, vou estagiar. Ganhar R$ 340 trabalhando numa escola. E fui fazer isso. E fui fazer trabalho voluntário. Aí eu comecei a trabalhar. Eu quis conhecer a vida espiritual. Eu falei, tá faltando uma vida espiritual. Até porque você teve uma segunda chance, né, amor? E no hospital... Não sei se tu tinha consciência disso. Total. Não tinha. Não tinha Zero consciência. consciência. Você estava tendo uma outra oportunidade. Zero. Só que mas na época você não tinha consciência. No hospital, eu estava desacordada ainda em processo, eles falam que eu fiquei em coma, né, como se fosse um processo de coma, mas eu ouvi algo ali. Primeiro, eu ouvi muito menosprezo, eu não fui acolhida, eu fui menosprezada no hospital. E hoje eu entendo, porque muita gente lutando pela vida, eu estava tirando a minha própria vida, tentando tirar a minha própria vida. Então, os médicos, eles menosprezavam aquela atitude. E tinha uma das enfermeiras, e ela disse o seguinte, essa menina precisa conhecer, e eu me lembro como se fosse agora, o espiritismo, porque senão ela não faria isso. E eu vim de família católica, sempre tive curiosidade pelo espiritismo, mas nunca fui para essa linha. Então, quando eu saí de lá, agradecendo a vida, né, ainda muito, tipo... Crua, assim, crua, né? eu queria realmente, né, ter ido para outro lugar, sei lá qual, né, um momento ainda de muito desalinhamento interno, mas a primeira... De ignorância até, né? Total. Não tinha, a gente não... Você não sabe, não tem, né? Total. Eu fui conhecer um centro espírita. Comecei a ler Allan Kardec, conhecer a vida pós-morte, né? Tinha toda uma... E comecei a fazer trabalho voluntário. Então, ali eu tive contato com crianças que tinham câncer. E eu me apeguei muito a uma dessas crianças que veio a falecer. Então, para mim, ele foi um choque de realidade muito grande, assim. E eu decidi naquele momento que eu faria trabalho voluntário pro resto da minha vida, que eu ajudaria pessoas, que eu faria psicologia, que eu ia ajudar as pessoas a nunca passar o que eu passei na minha realidade, né? A chegar no momento de querer abrir mão da própria vida, porque não entende os problemas que acontecem, as dores do mundo. E eu imagino, porque a gente sabe que um suicida tem dor, tem muita dor. Então imagina o quanto que estava doendo dentro de ti. Muito. O quanto que estava pesado. Muito. E, gente, não é sobre, mas ela estava trabalhando, eu não entendi. Ela tinha um namorado, eu não entendi. Por quê? É sobre sentir. Exato. É sobre sentir. A gente não consegue, às vezes, encontrar o porquê. Exato. E você quase perdeu.
Total. E eu vinha de um burnout, eu não sabia, naquela Exato. época não tinha Um diagnóstico. esgotamento de tanto Esgotamento mental. peso, fardo, Exato. e vendo a realidade que você tanto buscava, porque aquela menina da escassez, do contexto de briga e tal, de repente está lá do outro lado, que a gente sabe que esse salão é um salão que tem nome, e ela começou a ver dinheiro, viu outra realidade, as pessoas que têm uma condição melhor, né? O namoro, tudo isso, ela foi dos polos. E viu, opa, aqui não é bom, mas aqui também. Aqui é péssimo. Então não tem lugar bom. Exato. Cadê Entende? a Aí, vida? gente, olha que interessante, olha, porque ela era só uma menina que viu, conheceu esses 2 lugares, não tinha apoio. Vou esclarecer isso com quem? Foi tudo Exato. sozinha. Mas Exato. como Deus é maravilhoso, né? E Exato. apareceram esses 2 anjos que estarem lá, esses amigos que apareceram na hora certa, essas enfermeiras que falaram. Olha só, Tudo. O tudo tempo foi todo a vida dá certinho. recados, ela traz o conhecimento, a oportunidade, o aprendizado que você precisa Rafaela, e é naquele tão momento. legal quando a gente consegue olhar e falar assim, tudo foi como tinha que ser. Perfeito. Se Exato. apropriar disso. Como é importante a gente olhar, gente, façam isso para a história de vocês, independente se ela foi ruim, mas volta, olha e fala, qual foi o recado que ali, o que foi bom dessa história, porque toda história tem um lado bom, Total. por mais difícil que foi. É que a gente não compreendeu ainda, Rê, que isso aqui é uma escola de evolução. Se a gente olhar a vida, Verdade. a gente não olhou a vida como uma escola de evolução ainda. Tudo é possível, tudo é permitido, mas nós precisamos passar as matérias. Vão ter as matérias. Ah, mas você quer chegar ali e ajudar milhares de mulheres, homens, pessoas, despertar consciência? Ok, só que você tem essas matérias aqui. Vamos passar por elas? Você vai estudar? Você vai viver? Você vai estagiar nelas? Ah, não, eu quero só chegar ali e iluminar pessoas. Não Eu é já ia assim. estudar igual a prova da OAB, tá? Que é difícil. Não é assim, é o estágio. Eu tenho que ter a prática, eu tenho que ter a vivência. Então, A experiência. a experiência. Por que a gente sofre? Porque nós queremos o resultado, mas nós não entendemos que temos a jornada para trilhar. E aí eu não entendo que tudo isso faz parte do aprendizado, da escola da vida. Eu já tô imaginando que alguém tá levantando a mão para perguntar aqui uma coisa, tá? Mas olha só, né? Como é que a pessoa que tá passando por aquilo ali, ela não sabe o que ela tem que fazer, e muitas pessoas, doutora maravilhosa, elas desistem. Sim. Porque tá tão difícil. E aí a pessoa, daí entra, né, gente? Aí levanta a mão aqui quem se identifica, que fala assim, nossa, mas eu acho que eu nasci condenada a passar por isso, né? Só pode, tudo dá sempre tão errado. E você tá trazendo, peraí, tudo é uma escola evolutiva que você tem que tem o teu criador maravilhoso, tá tudo disponível, o pote do ouro tá ali na frente, como aquele livro maravilhoso, Quem Mexeu no Meu Queijo. Quem mexeu no meu queijo. Lembra? Que o ratinho lá, uns desiste e o outro vai lá e tá lá. Talvez é mais uma porta que você tem que superar. É mais um não que você não tá pronto para viver aquilo, mas vai chegar para você. E aí que eu quero, já tô aqui para perguntar junto com isso, porque eu imagino que para que aconteça isso, porque a pessoa vai desistir, porque muitas vezes ela está cansada. Sim, total. Né? E não tem apoio de ninguém. Às vezes todo mundo também está contra ti ali, fala, desiste disso. Não, e a ambiência é ignorante igual você naquele momento. Isso, né? Então, assim, é ser mais forte do que aquilo, mas às vezes a pessoa pode até falar, eu acho que eu estou sendo teimosa demais. Que, não é? Que é uma autossabotagem. Total. Né? Existe algo que a gente precisa prestar atenção para não desistir? Primeiro nesse podcast, né? Se não viu, vai assistir de novo. Assiste de novo, Assiste de novo, revisite o podcast, porque aqui está uma escola de aprendizado real. Muitas vezes,
e muitas pessoas passam por isso, como a gente sabe muitas. A gente pode falar de 18 milhões de pessoas que estão com ansiedade. Sim. Diagnosticadas, tá? Fora as que não estão diagnosticadas. Nós estamos vivendo uma crise que ainda, no meu ponto de vista, é uma crise silenciosa em relação à saúde mental. Desde 2020, eu falo que se tivesse um podcast que eu tivesse participado, iriam realmente começar a fazer tarô comigo depois, porque ia falar que previa o futuro. Eu falava que a gente passaria isso em 2025. Essa insanidade mental que está acontecendo com muitos de nós, num nível pequeno ou num nível macro, muita gente está vivendo isso e silenciando esta dor. Por quê? Porque exatamente pelo ponto de desconhecimento de quem nós somos, dessa centelha divina e de como tudo é formado no universo, que é o que nós falamos aqui. Que tudo é formado. Primeiro, eu não sei, você já deve ter alguns podcasts que falam sobre isso, mas eu acho que é importante para pegar um pouco do fio da meada, a gente vai abrir um parênteses aqui agora. A física quântica, que é a física que estuda do micro para o macro. Primeiro nós temos a física tradicional, que estudou o quê? Do macro para o micro. Chegou um momento que os físicos não entendiam alguns fundamentos da nossa realidade. E aí surgiu a física quântica, desde a época de Einstein, Planck, e aí vai. Que começou a estudar o quê? O mundo micro para o macro, as partículas subatômicas. E ali a gente sabe que tudo é feito de átomo. Gente, nós podemos depois dar até uma aula mais profunda sobre... Tem que ter parte 2. Tem que ter parte 2. 3. Então vamos lá. É pra entender. Do Lucas lá, ó. Tá mudando? Tudo é feito de átomos. Rafa, como assim? Você é feito de átomos, esse copo, essa mesa, tudo aquilo que a gente pode enxergar na nossa realidade é feito de átomos. E esses átomos, o que tem dentro, que foi compreendido pela física quântica, é que um átomo ele é formado de vácuo. O que é vácuo? É como se fosse nada, um núcleo vazio. Mas ele não é vazio. Ele é feito de frequência e vibração. Tem uma energia ali dentro. E entende-se que o átomo, apesar da gente enxergar, né, tem como enxergar, medir, saber o que tem ali em volta, prótons, elétrons e nêutrons, ele é uma energia condensada. Então, o que a gente pode entender? Que tudo na nossa realidade é feito de energia primeiro. Certo. Tá, Rafa, e o que muda? Muda tudo. Porque nós vamos entender que nós precisamos mudar o que? A energia primeiro. O que vem antes de tudo. Por isso que a gente trouxe que primeiro você precisa trabalhar o quê? Nos pensamentos. Penso, logo existo. Pensei, sinto. Sinto. Não nego o que eu sinto, eu preciso saber o que eu sinto. Aí, como é que a gente corta? Sabe o Eduardo Mãos de Tesoura lá? Tem como cortar? Tem que reprogramar, né, doutora? Não, olha, aí tá o erro. A maioria das pessoas, inclusive algumas filosofias, fala para você suprimir as emoções. Já ouvi muito isso, né? Pare de suprimir as emoções. Sabe o que a gente tem que fazer? É igual quando a gente era criança, tinha medo do bicho-papão que estava dentro do guarda-roupa. Abre. Deixa ver ele, vê os dentes. Veja o que vai acontecer. Vai ter um momento na sua realidade que você vai ter que ver. Enfrentar. E enfrentar aquilo. Olhar. Não é ceder. Não é ser dominado por aquilo. Mas se você não olhar. Porque se você olhar, vai ficar ali. E aquilo ali vai dominar você. Você não abre aquela porta. Vai dominar você. Porque não é consciente. É 5.000 vezes mais forte do que todo o resto da sua realidade. E aí a gente já vai pro caminho das crenças, né, amor? Aí vira crença. Aí que te limita, que você não abre. Fala ali, não posso mexer porque tem bicho. E aí, olha que interessante. Não tô mexendo, mas tá liberando químicas do seu corpo. Tá determinando o que você pensa, como você cria. Se tudo é feito de energia, que é determinado por vibração e frequência, o que eu sinto está atraindo para minha realidade
exatamente aquilo que eu estou vibrando, aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho em mim. Até o momento em que eu vou encarar aquilo, aquilo não vai ser maior que eu. E aquilo vai poder ter um lugar para que ele se dissolva, se dissipe e se transmute. Nenhuma energia morre. Ela é modificada. Não existe energia que morre, ela é modificada. Então, se nós E estamos não, vivendo. e não vai doer. Pode Você doer. pode doer, mas você consegue lidar com ela. Você já está lidando. Você só não quer olhar. Você já está lidando, porque você já está vivendo o caos na sua realidade. Você já está lidando. Ah, mas eu não estou enxergando, mas eu não vou ter que perdoar ninguém. Se eu não estou olhando, eu não estou tendo que perdoar, eu não estou tendo que ressignificar. Mas já está doendo, porque você não está Tá feliz com a ali. tua realidade. Ela já está vibrando, já está liberando químicas do seu corpo. Você já está vivendo à mercê daquela realidade. Meu Deus. Gente, nós estamos chegando aqui. Eu tô encantada, de verdade, já quero a parte 2 porque tem muito Muito assunto, é assunto. A gente muita vai e coisa, volta. porque assim, é tão rico isso. E fica num lugar, para mim, eu vou falar aqui, para mim, é novo. E não é, mas agora é novo porque eu tenho um interesse. Legal. Sabe? É interessante isso, porque eu diversas vezes eu falei assim, ah, esse negócio de física quântica, ai, tá bom. Olha a ignorância, eu vou dizer, a minha ignorância de falar, não, eu não estava pronta para ouvir. Só que conforme o tempo vai passando, existem coisas na minha vida, na tua vida, na vida de todos nós, que você fala assim, peraí, porque eu sou uma questionadora do que eu vivo, e acho que é responsabilidade nossa. Essa área aqui não tá legal, isso daqui. E quando eu pergunto isso para mim, não tenho essa resposta, e aí vem essa doutora maravilhosa e fala: peraí, e tudo que ela está falando faz sentido. Por quê? Porque gera um incômodo que é visceral. Ai, nossa, aquela coisa, eu preciso mexer aqui, eu sinto isso. Se eu sinto, eu estou criando, então tem um átomo que tem o núcleo que tá no vácuo, então, oi, será que eu estou bloqueando isso? Aí eu vou culpar quem, gente? Vamos lá, vamos assumir a responsabilidade E ó, legal, o que e você. falar: eu tenho que mudar isso? É Perfeito, só eu que posso mudar isso. perfeito, maravilhosa. Você pegou um ponto que eu acredito que muitos também sentem, né? Porque muitas vezes não é consciente esse processo. É, Dentro dessa minha história, eu vivi um relacionamento maravilhoso de 14 anos. Quero contar aqui para poder despertar muitas pessoas. E foi, você me perguntou sobre virada de chave. Quando foi virada? Eu tive várias viradas de chave, né? Várias viradas de chave. E teve um momento da minha vida que eu mudei muito de patamar financeiro. E foi através da lei da atração. Eu pratiquei muito as ferramentas da lei da atração e a gente cocriou na nossa realidade coisa assim é, inconcebível na época para minha mente. E logo depois de 2 anos, eu também vivi algo que eu nunca esperei. Ao mesmo tempo que eu criei as coisas maravilhosas, eu perdi tudo. Eu cheguei no fundo do poço. Tudo que eu tô falando é tudo. Tudo material, emocional, todo o meu castelo de areia, ele se desatou. Eu sofri uma traição em todos os sentidos, que acabou com o nosso patrimônio financeiro, que era meu construído, e que acabou com toda a minha idealização de mulher, de emocionalmente você ficou destruído. emocionalmente destruída. Então eu cheguei nesse segundo fundo do poço. Por que eu tô falando sobre isso? Porque eu falava, mas eu fiz tudo certo. Eu pratiquei a lei da atração. Eu construí o meu castelo perfeito. Eu cheguei a lugares que eu jamais imaginei. O Eu que sou que uma deu de errado? fraude? Eu sou uma fraude? Eu cheguei nesse momento. Então eu sou uma fraude, então tudo isso é uma mentira. E foi aí, e por isso que eu tô reforçando, que a gente está trazendo muito nesse podcast, aquilo que está escondido no porão do nosso inconsciente. Aquilo que eu sinto, aquilo que está nas minhas células, que eu posso não olhar, que eu posso não saber. Mas, Rafa, como que eu vou saber então se eu não sei, né? Se eu não sei, como que eu vou saber? A sua maior dor, o seu maior sofrimento, Medo. Sim.
está ali a raiz de tudo para você. Gente do céu, que eu já quero aqui essa consulta, que eu preciso doutora. Ali está a sua maior superação, que você vai servir de exemplos para muitas pessoas depois, principalmente para você mesmo. Mas também está a raiz do núcleo. A raiz desse núcleo emocional que foi construído lá na sua primeira infância ou que já veio na sua bagagem, porque quando a gente chega nesse mundo, a gente não chega simples e ignorante. Nós já recebemos 50% de um pacote que é pra gente sobreviver, saber respirar, comer, andar, chorar e tudo mais. Só que esse 50% ele vem um pouquinho danificado. Porque ele vem com crenças, com limitações, com paradigmas. Com o pai e a mãe, com as crianças, o pacote completo. Kinder Ovo com surpresa. Kinder Ovo com surpresinha. Ajuda a gente a sobreviver. Sim. E também cria e molda a forma com que a gente enxerga a vida e as suas áreas. Amada, Lucas, querido, você coloca as redes sociais. Eu tô encantada com a tua história, com a tua riqueza de conhecimento, a didática para você explicar e colocando a tua história. Porque, gente, linda, maravilhosa, mas ela viveu na pele. Essa vulnerabilidade tem que ser vulnerável para estar aqui, abrir o coração. Entende que isso é lindo e isso que transforma, e é por isso que você está fazendo tudo o que você faz, esse sucesso, as vidas modificadas, os depoimentos que você tem. Exatamente. Sabe? É muito lindo isso. Olha, gente, agora, tá? Você vai seguir Rafaela, normal aqui, Consani, chique esse sobrenome, olha. Rafaela Consani, exatamente como escreve. Siga ela. Você tem canal no YouTube, meu amor? Tem sim, Rafaela Consani também. Rafaela Consani. Lá, inclusive, tem reprogramações gratuitas. Olha, tem gente, as meditações, as reprogramações para ajudar a gente a sair desses estados emocionais, né? De tristeza, de sofrimento, de desamparo. Uma degustação, né, doutora? Exato. Uma degustação para a pessoa pra poder ajudar, te conhecer realmente. e ajudar. Realmente. E agora, quem quer, que eu já quero levantando a mão aqui, né? Passar contigo, é possível? Aonde que acha? É possível. Ali no link da bio, é possível. Eu faço atendimentos, aí, ó, neuroreprogramação. Perfeito. Mas eu sempre peço para antes preencher um formulário, para saber se é o seu momento. Porque nessa sessão a gente vai trabalhar anos da vida da pessoa. Normalmente, às vezes, faz uma sessão só. Perfeito. Trabalhar anos da sessão, anos da vida da pessoa em uma única sessão. E podemos chegar também ao futuro, podemos chegar a outras vidas, porque a gente acessa o porão do inconsciente. Nossa, que coisa Por isso linda. Que os estudos, eles levam a gente nessa caixinha de surpresa, né? Muitas coisas atrapalham a nossa vida que a gente também não sabe de onde vem. A gente já vem com esse pacote, a gente precisa entender. Mas o que é importante? Tudo é possível ser modificado. E não aceite, como é que eu adorei essa frase que você falou? Por favor, repita. Que a gente não tem que aceitar. Nossos problemas não nos definem. Nossa, e o impossível nunca existiu. Porque o impossível é uma questão de mentalidade. Amei. Meu amor, eu tô muito feliz. Primeiro, assim, Marcelo, maravilhoso, que me apresentou esse ser humano de luz, querida, linda, inteligente, com uma história real, com uma história de superação. Mas você sabe, tem um propósito, vai deixar legado. Tá mudando, tá fazendo a diferença. Assumiu o protagonismo da existência, da tua existência. E é o que nós buscamos, queremos para todas as pessoas, gente, né? É sobre isso. O trabalho é esse, assumir o protagonismo. A gente está vivo, a gente teve. Nós nascemos, estamos fazendo diferente, porque tinha tudo para dar errado. Então, você também pode mudar a tua realidade. Aprenda com essa maravilhosa aqui, que eu tenho certeza que eu vou aprender muito contigo. Vamos aprender. Estou muito feliz, muito obrigada pelo presente, todo esse conhecimento, todo esse carinho. E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para quem está te assistindo, aquilo que toca o teu coração. Ah, que lindo! Primeiramente, agradecer por estar aqui, não é por acaso. As pessoas que vão nos assistir já estão prontas para esse conhecimento. Elas estão prontas para mudar a sua realidade, para sair desse lugar que
para sair desse lugar que muitas vezes, Rê, é como você trouxe, né? A gente acha que não tem caminho. A mensagem é o seguinte: somos a criatura, filhos do Criador. Existe poder, força e luz em cada um de nós. Se o Criador, independente da tua religião, existe, ele está em você, através da sua voz, da sua boca, das suas mãos, das vidas que você toca. Porque quando a gente muda o mundo. Por que muda o mundo? Porque você olha quantas pessoas que a gente impacta diariamente. Seja uma funcionária, seja um colega de trabalho, seja na empresa, seja o filho. Essa pessoa vai tocar outra pessoa que vai tocar outra pessoa. Quanto mais eu estiver no meu centro de força, poder e luz, mais eu mudo o mundo. E tudo isso está o quê? Disponível pra gente. É Dentro só de nós. acessar. Só acessar. Já está pronto, é só acessar. Que coisa mais linda! Gente, que presente, não é? Acessar. Convite para você aqui, dessa doutora maravilhosa, doutora das emoções. Muito obrigada de Eu coração. que agradeço. Acesse, meus amores. Acesse a sua história, a sua vida, com responsabilidade, para assumir o protagonismo, porque tá tudo aí disponível. Se tá faltando algo na tua vida, vai lá. Decida em primeiro lugar, segundo a nossa maravilhosa aqui, tome a decisão e encontre os meios. Não sabe como? Tá aqui o perfil do canal dela, a programação, vai lá, aprenda, coloca, procura ela e faça. Aí a responsabilidade é todinha tua. Conhecimento tá aqui, não é? Agora a gente tem que acessar, porque agora não dá para desver. E assiste de novo, porque você vai continuar a aprender mais alguma coisa. E encaminha para aquela pessoa que também precisa, isso é tão importante. Então curte, comenta. A gente gosta disso, é feito com muito amor esse conteúdo para ajudar, para inspirar vocês. Um beijo no coração, a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.